Vamos falar hoje sobre 5 verdades espirituais. Eu quero trabalhar com os irmãos esse tema de 5 verdades espirituais. Vamos ler alguns textos bíblicos para embasar essas verdades e assim meditar na palavra de Deus. Nós vamos lançar ali os textos e eu queria falar então sobre isso, sobre 5 verdades espirituais que são muito importantes de nós sabermos, de não perdermos de vista. Bom, a primeira verdade espiritual é que Deus nos ama. Diga para alguém que está do seu lado: Deus te ama. Isso não é uma falácia, isso é uma verdade. Nós somos alvos do amor de Deus. Então eu preciso ter essa consciência que o Senhor Deus ama a minha vida. Bom, o amor de Deus por nós é muito grande. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4, é o primeiro texto que vamos ler. Efésios 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus, ele é misericordiosamente rico, ou seja, há em Deus uma riqueza de misericórdia. E o amor que Deus nos ama não é um amor qualquer. Diz a Bíblia que é um grande amor, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Deus nos amou de forma grandiosa. A palavra de Deus, 1 de João, capítulo 3, vai dizer assim também, que o amor de Deus é tão grande sobre nós, que levou com que nós fôssemos feitos filhos de Deus, que nós fôssemos recebidos como filhos de Deus. Olha o que diz lá: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, dentro dessa primeira verdade, eu entendo que Deus me ama com um amor muito grande. E eu entendo, em segundo lugar, que esse amor de Deus sobre a minha vida me leva a ser adotado como filho de Deus. Eu sou filho de Deus, não porque eu sou bom, mas porque o amor de Deus sobre minha vida é muito grande. Por isso o texto diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 9 até o 11, diz que o amor de Deus por nós independe do nosso amor por Ele. E aqui que está a riqueza do amor de Deus. Deus não passou a me amar quando eu entendi Deus. Deus não passou a amar a mim e a você no momento que nós mudamos de vida. Não, Ele nos ama mesmo que nós não o amemos ainda. Olha o que diz o texto: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Ele nos ama tanto, e esse amor de Deus por você e por mim não começou do momento que nós começamos a amá-lo. Esse amor de Deus sobre nós é sobre nós mesmo quando nós estávamos rebeldes contra Deus. Mesmo quando as nossas atitudes e ações não tinham nada a ver com Deus, mesmo quando a gente nem lembrava que Deus existia, Ele já nos amava, Ele já te amava, Ele já me amava. Judas 21 diz assim, guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, quando eu entendo que Deus me ama, eu preciso me guardar nesse amor. Preste atenção que não é te guardar no ódio, não é se guardar no rancor, é guardai-vos no amor de Deus. Quando eu compreendo que Deus me ama, eu entendo que Ele me ama com um amor tão grande, eu entendo que esse amor dele é tão grande que Ele me adotou como seu filho, eu entendo que o amor de Deus sobre mim independe da minha resposta
para esse amor. Ele me ama mesmo quando eu não o amava. E o amor de Deus é tão grande que eu preciso me guardar minha mente, guardar meu coração dentro desse entendimento. Quando as coisas ruins começarem a acontecer na sua vida, você não pode se esquecer: Deus te ama. Amém? Ele nos ama. Ele nos ama de maneira inexplicável. Ele nos ama mesmo quando as coisas não estão bem. Ele nos ama. Olha essa música que fala muito bem essa verdade sobre como Deus nos ama. Da forma que Deus nos ama. Ele te ama mesmo quando as coisas não estão bem. Ele te ama. Se você está de pé, está forte, Ele te ama. Mas se você está quebrado, caído, chorando, humilhado, Ele continua te amando. Olha para você ver essa música. Olha para você ver. Vocês conhecem e ela expressa uma verdade. Aí, ó. O que acontece? Ó. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Diga aí, diga. Ele te ama, mesmo. Aí eu tô forte, tá tudo bem. O que acontece? Mas quando as coisas não estão bem, quando eu caio, estou fraco. Ó. Se estou fraco, se eu estou caído, o que acontece? Ele não deixa de me amar. Agora veja. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Olha para você ver. O que ele fez? Para quê? Eu quero ouvir a igreja. Incondicional. Toda a igreja. Quero ouvir sua voz. Essa é a primeira verdade espiritual. Deus nos ama. Ele não nos ama porque somos bons. Ele nos ama porque Ele nos ama. Ele não nos ama porque Ele viu algo bom em nós. Não, Ele nos ama por algo que Ele viu nele. Ele nos ama não porque a gente ama Ele. Ele nos ama mesmo quando a gente não estava amando Ele. Hoje a maioria já fomos libertos. Hoje nós amamos o Senhor. Mas teve um tempo que nós andávamos desgarrados, que nós andávamos por aí, pecando, aprontando. Mesmo assim, Ele nos amava. Essa é a primeira verdade que a gente tem que ter na cabeça. Deus me ama. Eu sou alvo do amor de Deus. Talvez meus pais não me amem. Muito raro, mas pode acontecer. Talvez a empresa que eu trabalho nela não me ame. Talvez a pessoa que você decidiu passar o resto da sua vida com ela em uma aliança matrimonial não te ama. Talvez as pessoas que deveriam te amar não estão te amando. Mas uma certeza você pode ter no seu coração: Deus te ama. Ele te ama de verdade. Isso é uma verdade espiritual que a gente não pode deixar passar. Deus me ama. Você pode dizer isso? Deus me ama. Diga em forma de canção: Deus. Toda a igreja. Ele me ama. Mais uma vez. Essa é a primeira verdade. Deus nos ama. Mas aí vem uma segunda verdade tão importante quanto a primeira. Esse amor de Deus por mim foi interrompido pelo pecado.
Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 até o 10, vai descrever esse pecado. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? Como é que acontece? Deus nos ama. Quando Ele nos fez como objetos do seu amor. Mas um dia, o casal que representava a raça humana resolveu desobedecer a Deus. Pastor, eles só comeram dessa árvore e deu esse problema todo? Não, não foi comer da árvore, foi desobedecer uma ordem. Foi desobedecer a palavra de Deus, a palavra direta dada a Adão. E aquela voz de Deus passeava no jardim do Éden toda tarde, na viração do dia, a voz do Senhor Deus passeava pelo jardim. Aquela voz trazia alegria para Adão, aquela voz trazia alegria para Eva, mas no momento que o pecado entrou na raça, a Bíblia diz que quando a voz de Deus passeou entre o jardim, Deus não viu Adão, entre aspas, e Deus pergunta: Adão, cadê você? E ele disse: olha, eu ouvi tua voz e me escondi, porque estava nu. Aí Deus pergunta: quem te falou que você estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? E ele responde: olha, a mulher que o Senhor me deu. Bom, fato é que esse ser que Deus ama, agora pecou. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é o estado mal da alma do homem. Agora veja bem, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Não foi só Adão que pecou. Adão representava a raça humana. Quando Adão peca, todos nós que embrionariamente falando estávamos dentro de Adão e de Eva, todos nós pecamos. Ou seja, todos pecaram. Essa criança é pecadora. A criança que está no ventre dessa irmã é uma pecadora, porque nós herdamos essa herança do nosso ancestral chamado Adão. Todo ser humano, ele nasce debaixo do pecado. Isaías 59, versículo 2, vai dizer que o pecado, ele não é simplesmente um transgredir da lei. Diz que o pecado faz com que nós fiquemos separados de Deus. Olha o que diz lá: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado que entrou em Adão, que entrou em Eva e posteriormente entrou em toda a raça humana, não simplesmente chateou Deus, mas colocou uma barreira entre Deus e o objeto do seu amor, que no caso é o homem. Agora, Romanos 6:23 vai dizer que esse pecado que nos separou de Deus fez algo muito terrível. Por quê? Porque Deus é o doador da vida. Nós só conseguimos ter vida quando estamos conectados em Deus. A partir do momento que nos separamos de Deus, a vida que é sustentada por Deus, automaticamente ela começa a minguar, ela começa a se esvair. E o que acontece? O pecado cobra o seu salário. E a palavra diz assim: porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. A partir do momento que nós cometemos o pecado em Adão, nós também recebemos a morte como recompensa desse salário. Agora veja Romanos 5, versículo 12, diz que além de todos nós sermos pecadores, a conclusão que se chega é que somos todos pecadores e logo todos nós vamos morrer. Olha o que diz aqui: portanto, assim como por um só homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, automaticamente o pecado espalhou, bem como também se espalhou o preço do pecado, que no caso é a morte. Todo homem vai morrer. Todos nós que aqui estamos temos certeza de uma só coisa: todos nós um dia morreremos. Tomara que seja muito longe da data chamada hoje,
mas isso é uma certeza. Você pode assinar de caneta: o bonito morre, o feio morre, o rico morre, o pobre morre, o branco morre, o preto morre, o louro morre. Todos nós vamos morrer, porque a recompensa, o salário do pecado é a morte. E o pecado passou para toda a raça humana, e junto com o pecado ele também arrastou a morte para toda a raça humana. Tanto todos nós somos pecadores, como todos nós um dia morreremos. João 8,34, talvez você diga assim: mas eu vou me desvencilhar do pecado e assim eu consigo fugir da morte. Não tem jeito, porque o pecado, além de estar em nós, ele nos escraviza. É provado que o escravo não consegue oferecer resistência ao que o está escravizando. Se você pegar, por exemplo, a Lei Áurea aqui no Brasil, ela não foi assinada a partir da rebelião de todos os escravos que não tinham o que comer, que eram fracos, que não tinham armas, que não sabiam se defender. A lei não foi feita porque Zumbi foi lá para os Palmares e conseguiu fundar um quilombo libertador, de forma alguma. Nós sabemos a história. A lei só foi assinada porque veio um poder de cima e assinou a lei, quebrando a escravidão. Mesma coisa. Nós não conseguimos ser livres do pecado por nós mesmos, por uma tentativa nossa. Olha o que diz ali: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado é mais forte do que nós. O pecado nos escraviza. E por mais que nós falemos assim: não vou pecar porque eu sou bom. Pequei. Eu falei que sou bom? Então pequei. A palavra de Deus diz em João, eu não me lembro agora, diz que qualquer um que disser que não tem pecado, o que aconteceu? Acabou de cometer um pecado, porque está fazendo Deus de mentiroso. E seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, a segunda lei espiritual, a segunda verdade espiritual é: Deus me ama, primeira. Segunda, mas eu sou pecador agora. Eu agora estou afastado de Deus. Eu agora preciso entender que a minha situação é de separação de Deus. Eu preciso entender que o pecado que está em mim vai me consumir, que ele vai me matar, porque o pecado vai cobrar o preço, ele vai cobrar esse preço de mim. E o problema é que morte para nós, ela não é só física. Nós temos, pelo menos biblicamente falando, 3 tipos de morte. Nós temos a mais comum que todo mundo conhece, que é a morte física. É a morte do parar, do funcionar do corpo. Essa é a primeira. Mas nós também temos uma outra morte, que é a morte espiritual. É quando a pessoa está tão cega espiritualmente que ela não consegue compreender as coisas do Espírito. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas são loucuras para ele, e elas se discernem espiritualmente? Pois é, o morto espiritual é aquele que não está vivo para as coisas de Deus. E temos a terceira morte, que é a morte eterna, que é a condenação ao inferno. Se a pessoa está morta espiritualmente, e ela teve a infelicidade de morrer fisicamente, pode ter certeza, conforme as palavras da Bíblia, que ela está morta eternamente, ou seja, ela estará eternamente afastada de Deus. A segunda verdade espiritual é que eu sou pecador. Eu sou amado por Deus, mas eu sou pecador. E aí agora eu estou com um problema, porque o Deus que me ama também é um Deus justo, e em Deus o amor não é maior do que a justiça. Amor, justiça, misericórdia em Deus são na mesma medida. Deus não é assim, sabe, descontrolado, ele ama mais do que é justo, ele é mais justo do que misericordioso, não. Ele é equilibrado no seu ser. Ele tanto me ama, e na mesma proporção que ele me ama, ele é justo. Ele me ama e não quer me condenar, mas ele é justo e não pode me ter sem perdoar. Mas ele não pode me perdoar se eu não também entrar no caminho que ele estabeleceu. Aí vamos para a terceira lei espiritual, para a terceira verdade espiritual. A terceira verdade é que Deus está diante de um problema. Ele me ama, mas eu errei, eu sou pecador. Ele não quer me condenar ao inferno,
mas ele não pode me levar para o céu do jeito que eu estou. Aí agora ele lança a terceira verdade espiritual, que é o quê? Deus tem um plano para resolver o problema da raça humana. Deus cria um plano para resolver o problema da raça humana. Ele ama esse povo é pecador, ele não quer jogá-los no inferno, mas também não pode trazê-los para o céu do jeito que está. Então ele elabora um plano. E diz a Bíblia que esse plano de Deus foi elaborado antes da fundação do mundo. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16. Veja para você ver. Porque Deus amou o mundo, amou as pessoas, amou aquelas pessoas que caíram, amou os pecadores, me amou, te amou, nos amou. Ele nos amou de tal maneira que para resolver o nosso problema, Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estabelece um plano de redenção para a raça humana. Ele resolve enviar o Filho dele. Ele resolve enviar o seu Filho para que o Filho morresse no meu lugar. Veja para você ver Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus, que disse por palavra que nos amava, prova agora. Ele primeiro disse que amava, agora ele prova o seu amor. Olha, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando todos nós já havíamos adquirido a consciência. É isso que está ali? Quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores. Esse amor de Deus sobre nós, ele é tão grande e ele é provado quando Deus envia o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Agora, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, vai dizer que esse filho que ele enviou, não é uma opção entre muitas. Eu não sei se eu quero filho, eu não sei, não. Olha o que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Preste atenção, Jesus é a peça que consegue fazer a conexão. Deus é santo, o homem é pecador. Deus ama o homem, mas ele está separado do homem por causa do pecado. Se Deus tentar tocar no homem, Deus mata o homem por sua justiça. O homem morreria, porque Deus é justo. Se o homem tentar tocar em Deus com o seu pecado, a justiça de Deus consumiria o homem. Agora, como é que Deus faz? Deus envia seu Filho. O Filho de Deus é Deus, mas também é homem, porque nasceu encarnado no ventre de Maria. E agora ele, sendo Deus, consegue segurar na mão de Deus. Sendo homem, ele consegue segurar na mão do homem. E ele consegue fazer com que a santidade de Deus não mate o pecador, o homem pecador. Ele consegue fazer essa conexão. Por isso que o texto, volta lá, por isso que o texto diz que ele é o um só mediador. É a única ponte que consegue ligar. É o único elo que não sabe quando você tem uma energia 220 e você tem um aparelho 110? Se você conectar direto na energia, vai queimar seu aparelho. Aí o que você precisa? Você precisa de um aparelhozinho, não é? Aí você pega os 220, coloca nesse aparelhozinho e pega agora o aparelho e liga o 110. Ele recebe aquela sobrecarga de 220 e lá dentro ele transforma isso em 110. Jesus é esse aparelhozinho. Jesus é essa peça. Sem Jesus o homem não se conecta a Deus. Eu podia dizer que Jesus é o plano de Deus. Jesus é o plano que Deus criou para resolver o problema do homem. Jesus é a única peça que consegue fazer essa ligação.
Por isso que o texto é muito claro, só um mediador. Ninguém consegue fazer essa conexão. Ninguém consegue segurar na mão de Deus e segurar na mão do homem sem morrer ou sem matar um ao outro, sem contaminar Deus e sem matar o homem. Só Jesus. Olha aqui você vê. Por isso que ele vai dizer que também, João 14, versículo 6, vai dizer que ele é o único caminho. Olha o que o texto diz. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o artigo é definido, não é eu sou um dos. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, não é vai, ninguém vem ao Pai se não passar por mim, porque eu sou o caminho. Para ir para o Pai você tem que passar por mim. Não tem um trilho, não tem um atalho. Ou você vai para o Pai pelo caminho, e esse caminho tem um nome. Esse caminho é uma pessoa. Como é que chama esse caminho? Jesus. Eu sou o único caminho. Ah, mas todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas levar ao Deus Salvador só existe um caminho: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só por esse caminho. Só por esse caminho. É o único caminho que leva o homem a Deus. Mas olha que interessante. 1 de João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Esse Jesus, que é o plano de Deus, que é o único que consegue fazer a mediação, que é o único caminho, ele precisa nos defender, porque nós somos pecadores. Nós não vamos parar de ser pecadores, nós continuamos pecando, porque pecado faz parte da nossa natureza. Então quando eu estou numa fria aqui na terra, eu vou lá e contrato um advogado. O advogado conhece a lei, o advogado conversa com o juiz, o advogado discute com o promotor, o juiz não conversa comigo. Quem já esteve diante de um juiz aqui? Quem já esteve diante do juiz, ficou todo feliz, o juiz bateu um papo, nem olha para sua cara. Tem gente que tem mania de ser Deus, o juiz tem certeza que é Deus, nem está nem aí para você. Você e essa cadeira vermelha incomoda mais. Você para ele não é nada. Ele conversa com o seu advogado, fala para o seu cliente que não. Por que não falou para você, está na sua frente? Mas não fala. Pois é, Deus também não fala com a gente assim, pecador não. Aí você precisa de quê? De um advogado. Mas um advogado aqui no mundo, você está cheio de porta aí escrito advogado, associados, advogado. Só que com Deus não. No mundo espiritual, só tem um advogado. Está lá, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Está na Bíblia. Na atualizada essa palavra só aparece 3 vezes. E as 3 vezes que aparece essa palavra advogado na atualizada é referindo-se a Jesus, referindo-se ao Espírito Santo e referindo-se a Deus. Não existe outro advogado em lugar, biblicamente falando, não existe. Se você quer resolver o seu problema espiritual, você precisa pedir esse advogado que te defenda diante de Deus. Outro detalhe interessante do plano de Deus é que não é simplesmente assim, Jesus veio e tal. Não é simplesmente assim. Ele precisa ser aceito por Deus. 1 de Pedro 2, 21 ao 24, vai dizer que Jesus é o único que não tem pecado. Por isso ele pode defender o homem, porque ele não tem pecado nenhum. Presta atenção, o pecado da raça humana é transmitido principalmente pelo macho. Quantos aqui são filhos de um homem? Todos, né? Todos. Então todos nós recebemos a herança pecaminosa. Jesus é o único que nasceu de uma virgem,
que foi concebido por obra e poder do Espírito Santo, não teve intervenção masculina. Ele é o único que não tem pecado. Ele não tem pecado na sua natureza e não tem pecado na sua prática. Olha o que diz aqui: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Quais eram os pecados que Jesus tinha no madeiro? Os dele? Não, ele não tinha. Quais eram? Os nossos pecados no madeiro, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ou seja, o sacrifício dele é que é o suficiente para nos sarar, para nos limpar de todo pecado, para acabar com toda a separação, com toda a punição do pecado em nós. Mas talvez você diga assim: pastor, mas Jesus, sabe assim, sabe aquela pessoa que está morrendo afogada? E a pessoa está ali morrendo afogada, e aí você chega e joga para ele uma boia. Ele está lá, e você chega e joga uma boia para ele. Aí ele fala assim: boia não, tem um toco, não, um toco. Tipo assim, um toco bacana, de cedro, que é bem levinho. Aí você, não tem toco, não, mas boia não, eu sou alérgico a lactose, não, mas tem um nome, lá é sintético, látex, eu tenho alergia, sabe? Ai, boia, nossa, não quero não. Então você vai morrer. Não, morrer eu não quero não, só joga um toco, joga um isopor para mim, vou jogar uma bigorna. Sabia que tem gente assim? Pois é, Jesus é a boia que Deus jogou para nós que estamos morrendo. E aí muitos de nós olhamos para Deus falando assim: não tem um toco não? Não tem outra coisa não? Sabe por que Jesus assim, Jesus pega mal, né, negócio de Jesus, não tem assim uma outra fonte para salvar, Atos 4:12, não tem assim um outro nome que eu possa clamar, não tem uma outra pessoa que eu possa invocar, sabe assim, não tem uma outra coisa, não, Deus, você está lá morrendo afogado e Deus joga a boia é Jesus, mas você não quer a boia, você quer que crie outra coisa. Talvez funcione no mundo físico, mas no espiritual só tem essa boia, Jesus. E olha o que Atos 4 diz: em nenhum outro. Como é que é, irmãos? Em nenhum outro. Em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro. E esse A ali é A, acento, H, acento. É existir. Não existe salvação em nenhum outro. Presta atenção, porque abaixo do céu não existe. Você fala português do Brasil? Não existe. Ah, mas eu não queria essa boia. Não existe. Ah, mas eu não acha nada, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora da pessoa bendita de Jesus. Jesus é a boia que Deus jogou para nós, estava morrendo afogado no mar do pecado. Não existe. Ah, mas eu queria, você vai morrer. Não existe em nenhum outro a salvação. Você pode encontrar um tanto de gente boa, mas essas pessoas boas precisam agarrar a boia da salvação que é Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós podemos ter outros partidos políticos, nós podemos ter outras opções de times, nós podemos ter outras opções de cores.
Essas cadeiras tinham mais umas 6 opções, verde, preta, amarela. Nós podemos ter uma variedade de opções de carro, podemos ter uma variedade de opções de casa, de cores, de piso. Nós temos variedade de opções para tudo nessa vida, menos para a salvação. Para a salvação só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo. Ou você está com ele, meu irmão, ou você está perdido. Isso é uma verdade. Ou você está com ele, ou você está perdido. Jesus é o plano de Deus para a salvação do homem. Pode ter igrejas para você congregar, mas Salvador só tem um: Jesus Cristo. Ou você entrega para Jesus, ou você vai ficar agarrado na bigorna, pensando que é um toco, porque não há salvação. E eu queria dizer que não foi eu que escrevi Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos não está só na minha Bíblia. Em qualquer Bíblia que você lê nesse Brasil, tem Atos 4:12. E está desse jeito lá. É isso aí. Talvez em algumas traduções mais modernas, está até mais claro. Está até mais claro. Mas é isso aí. Essa é a terceira lei espiritual. A terceira lei espiritual é: Jesus é o plano de Deus para salvar o homem que ele ama, que é pecador. A quarta verdade espiritual que eu preciso entender está bem relacionada com a terceira. A quarta verdade é: se Jesus é o único plano de Deus, o que eu faço para ter esse plano entrando em ação na minha vida? O que eu faço? Eu preciso receber Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 10. Abra a Bíblia assim, vai estar jogada ali. João capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Olha o que diz. O verbo, Jesus é o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus estava aí no mundo, ninguém quis Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Jesus veio para quem? Veio para os judeus, veio para os israelitas. Os israelitas, conforme Gênesis, é o povo que Deus escolheu. Em Abraão farei uma grande nação, que será chamada pelo meu nome. Eu serei o Senhor dos exércitos de Israel. O nome dessa nação vai ser Israel. Deus não deu nome para Brasil. Brasil a gente pegou um nome depois de uns 5, terra de Veracruz, terra de não sei o quê. Até que tinha um tanto de pau-brasil, a gente ficou com dó porque eles levaram embora, botamos o nome de Brasil. Já que o pau foi embora, ficou só o Brasil para nós. Espanha, sei lá quem colocou, Argentina, sei lá quem colocou, Estados Unidos foi aquele povo ali que veio da Inglaterra, do Canadá, e fizeram uma colonização de povoamento ali, e já que não era para ter nome nenhum, vamos colocar os estados que se uniram. Mas a nação que Deus colocou nome foi Israel. Nenhuma nação na terra pode dizer que Deus deu o nome dela, mas Israel foi Deus que deu. Essa nação vai chamar Israel. Jesus veio para Israel, mas sabe o que Israel fez? Não quis Jesus. Pilatos apresenta Barrabás e apresenta Jesus, e pergunta assim: quem vocês querem? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E os israelitas escolheram quem? Queremos Barrabás. E esse Jesus chamado Cristo? Crucifica. Resposta de Israel: não quero. Agora veja bem, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, olha que aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Crer em Jesus, ter Jesus não é por herança sanguínea. Filho de peixe é peixinho, filho de crente tem que se decidir por Jesus, porque senão não é crentinho. Não é por vontade do sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade do homem, mas de Deus. Quarta verdade espiritual: eu preciso receber Jesus. Volta lá no versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam. Pastor, mas eu já nasci com Jesus. Você deve ser o único. Na raça humana você é o único.
Porque ninguém nasce com Jesus, assim como ninguém nasce com dente. Imagina um bebê com um dentão grandão assim na frente, sendo um coelho. Não tem. Ninguém nasce com Jesus. Você tem que receber Jesus. Mas a todos quanto receberam. Olha para outra coisa. Vem comigo em Romanos 10, versículo 9. Como é que eu recebo Jesus? Como é que é esse receber Jesus? Vamos ver. Se com a tua boca confessares. Eu preciso o quê? Confessar. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. É interessante explicar isso. Você não tem que confessar Jesus como Salvador. Como Salvador, todo mundo confessa. Todo mundo crê em Jesus como Salvador da vida. Meu irmão, para quem está morrendo, qualquer toco tá bom. Imaginemos uma cena. Um cidadão sai daqui de Minas Gerais, vai passar umas férias lá no Rio de Janeiro, com a família, e resolve ir para a praia, tomar um banho lá naquele mar. E aí está lá, de Minas Gerais, sem costume com onda, todo capiauzão, todo mineiro, todo fololó. De repente vem uma onda, daquela onda, quebrando tudo, e bate no peito do infeliz. E ele descangoteia. E quando ele assusta, a onda já veio, já voltou e está levando ele para lá. E ele começa a dar sapituca. E aí a água salgada entrando no nariz, aquela fiura toda, o zóio já está desse tamanho, a língua está quase um palmo para fora. Quando o camarada assusta, um salva-vida, um salvador, gruguela ele assim, e arranca ele de dentro d'água, tinha 90 centímetros de água só, e levanta ele daquela água. Mas quando ele olha assim, todo estatalado, com os olhos assim, estatalado, o nariz pegando fogo, a traqueia toda ardendo, quando ele olha, um cara de Minas Gerais que está morando lá no Rio de Janeiro. E ele é cruzeirense que está morrendo, e o outro é um atleticano, com a roupa do Atlético. Você acha que ele fala assim, peraí, atleticano não, pelo amor de Deus, me solta. Deixa eu morrer. Eu prefiro morrer do que ser salvo. Tem alguém que faria isso aqui? O contrário, um atleticano morrendo e o cruzeirense salvando. Na hora que tirou ele da água, que os olhos estavam, que ele olhou, viu aquela raposa, com aquele rabão bonito assim, inflamado, assim, aquela coisa azul, celeste. Aí quando ele olha aquele tanto de estrela brilhando, ele fala assim, não, deixa eu morrer. Quem faria isso? Sabe o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Salvador a gente não escolhe. Se vai me salvar, pode ser qualquer um. Eu duvido se um brasileiro estiver morrendo e um argentino agarrar nele, se ele fala, me solta. Ou se um argentino estiver morrendo e um brasileiro agarrar para tirar, se ele fala, me larga, hombre. Duvido. Eu duvido se um alemão estiver morrendo e um judeu agarrar ele para tirar, se ele fala assim, eu prefiro morrer do que ser salvo por um judeu. Eu duvido se um judeu estiver morrendo e um alemão agarrar ele lá, se ele fala assim, me solta. Eu prefiro morrer do que ser salvo por um alemão. Sabe o que eu estou querendo dizer? Salvador, a gente não está nem aí para ele. A gente quer o benefício. Pastor, eu não concordo com o senhor. Então eu vou te provar. Você está morrendo afogado lá no São Paulo, lá no Rio, lembra? Aí o cara te salvou. O cara de Minas, lembrou? E aí ele tem um problema lá. E ele lá, no dia que salvou você, teve que fazer um documento para encher, e ele sabe o seu endereço. E aí ele teve um problema lá e teve que vir fugido lá do Rio de Janeiro. Ele salvou sua vida. E quando um dia de manhã cedo você acorda, tem um cara batendo na sua porta. Quem é que está batendo na sua porta? Seu Salvador. E o seu Salvador com a mala na mão. Peitão todo sarado, uma camisona assim, os bração, umas tatuagens, queimadinho de praia, já carioca, que agora o mineiro vai para lá, volta, né? E fala assim, você lembra de mim? Você fala, lembro, aquele cara que me salvou. Pois é, sou seu Salvador. Eu estou precisando de um lugar para ficar uns 3 meses. O que você falaria com ele? Oa! Ser besta. Por quê? Porque Salvador, a gente não tem compromisso. Ninguém tem compromisso com Salvador. Eu nunca vi alguém mandar flores para o bombeiro que salvou ele do incêndio. Eu nunca vi alguém ir lá e pegar a fatura do cartão de crédito do bombeiro e falar, você me salvou, deixa que eu pague sua fatura. Nunca vi. Você não lembra nem do nome. Envolveu no acidente, o bombeiro chegou, você não lembra nem do nome do cara, você não quer nem vê-lo mais nunca, porque Salvador é assim. Por isso que Paulo diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador,
Não, confessares a Jesus como Senhor. E com teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que eu preciso entender? Eu preciso confessar Jesus como Senhor da minha vida, não como meu Salvador. Você pode ir num pula-pula aí, a galera está lá pitando maconha, cheirando sei lá o quê, e você diz, quem é seu Salvador? Jesus! Então vamos para a igreja, vá, pô! Agora, se Ele é seu Senhor, é diferente. Porque Senhor é aquele que manda na sua vida. Senhor é aquele que você tem que bater continência para Ele. Senhor é aquele que você não quer, mas Ele faz você ir, porque Ele falou para você ir, e porque Ele falou, e Ele é seu Senhor, você vai. Você não tem que aceitar Jesus como Salvador. Não é primeiro como Salvador, é como Senhor. É como o cara que manda na sua vida. Você acha que eu perdoo? Ah, eu tenho um coração maravilhoso, eu perdoo. Perdoo porque eu sou bom. Perdoo porque Ele mandou, porque minha vontade era matar. Você acha que muitos de nós ficamos casados porque amamos uns aos outros? Mentira, tem hora que vontade de matar essa mulher, amanhã vontade de matar o homem. Fica junto é porque Ele mandou, Ele falou que tem que ficar junto. Não é para largar agora não, fica quieta aí. Cala a boca, quieta, se humilha. Você acha que a gente paga imposto é por quê? Porque paga imposto porque Ele falou, dá a César o que é de César. Se Ele não tivesse falado dá a César o que é de César, Ele não dava nada para César não. A gente dava um jeito de sair fora de César. É por quê? Porque Ele é o seu? Quem está entendendo a diferença? Salvador não, senhor. Salvador não. Salvador. A PM, precisou da PM, você liga, ela demora 60 horas, ela chega, e você dá graças a Deus que ela chegou. Acabou de resolver o problema, a polícia não vale nada. Cambada de porqueira, vagabundo, é cachorro do governo. Mas o dia que o ladrão chega, você chama quem? Polícia. Mas você não está nem aí porque não tem compromisso com Salvador. Por isso você não deve confessar Jesus primeiro como Salvador. Você tem que confessar Jesus como seu Senhor. O Senhor é diferente. Ele é o meu Senhor. Agora veja bem. Abra sua Bíblia aí, joga aí João 3, 17, 18. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê, quem confessar Ele, quem aceitar Ele, quem receber, não é julgado. O que não crê, o que não aceita, o que não recebe, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porquanto não crê no nome do plano de Deus, daquele que Deus enviou. É como se eu estivesse dizendo para Deus, o Senhor jogou uma boia chamada Jesus, mas eu quero um toco. Na boia eu não seguro. Eu preciso mesmo é de um toco. Abre aí, 35, 36 de João 3. O plano de Deus é seu filho. O plano de Deus tem um nome. O plano de Deus é Jesus. Ou eu entro com Jesus, ou eu estou fora do que nós entendemos como céu. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Está claro isso aqui, irmãos? Como está para mim? Está claro para os irmãos como é para mim? Por isso, quem crê no Filho, isso é Bíblia, pode conferir aí. Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem outro jeito. O Pai ama o Filho, e o Pai resolveu salvar a humanidade pelo Filho que Ele ama. Ou eu recebo o Filho e tenho a vida eterna, ou eu me mantenho rebelde contra o Filho e tenho sobre mim a ira de Deus. É simples assim. João 6,40, ainda no quarta verdade, eu tenho que aceitar o plano de Deus. João 6,40, de fato, a vontade de meu Pai, isso é Jesus dizendo, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você precisa crer no Filho, você precisa olhar para o Filho e acreditar nele.
Se você olhar para o Filho e acreditar nele, você tem a vida eterna. Você vai morrer fisicamente, isso é um fato. Mas você vai ressuscitar no último dia. Você vai voltar à vida, conforme a palavra de Deus diz, e vai entrar no céu. E você vai ouvir, conforme a palavra de Deus diz: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas se eu não ter ver o Filho, permanecer rebelde, sabe o que eu vou ouvir? O que os bodes ouviram lá na parábola: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Preparado para mim? Preparado para o homem? Não, preparado para o diabo e os seus anjos. Vocês querem seguir o diabo? Então vão para o lugar que eu preparei para ele. Deus não preparou o inferno para nós. Ele preparou o céu. Só que para eu entrar no céu, eu tenho que abraçar o plano dele. Como é que chama o plano de Deus? Jesus é o plano de Deus. Vamos recapitular as 4 verdades das 5? Deus me ama, eu sou pecador, Deus tem um plano, eu preciso abraçar o plano de Deus. E em quinto e último lugar, o plano de Deus que eu abracei, eu preciso perseverar nele. Eu não posso simplesmente, Mateus 24:13, eu não posso simplesmente abraçar esse plano hoje, sair ali fora e virar um Zé Telo no mundo. Eu preciso perseverar. Olha o que está escrito lá: aquele, porém, que perseverar até quando? Até o fim, esse será salvo. Eu não posso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e eu ficar com Jesus, nossa, servi a Deus 15 anos. No primeiro culto, uma senhora sentou aqui, chorando, e falou comigo: eu sou filho de crente, meu pai era crente da igreja, meu marido era missionário, trabalhava na igreja, eu arrumei uma anarquia com a minha vida, desviei meu marido, nós garramos na bebida, garramos na droga, e essa noite o diabo foi lá na minha cama e me agarrou pela goela e falou que vai me matar, e eu estou aqui, o que eu faço? Eu falei: volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Está lá, ó, não foi eu que escrevi, eu só estou relendo para vocês. Eu só sou aqui um repetidor do que está escrito. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Não é perseverar 10 anos, não é perseverar 15 anos, é perseverar até o fim. Até o fim de quê? Até o fim da minha vida. Enquanto esse troço aqui estiver batendo, estiver entrando trem aqui no nariz e voltando fôlego, eu tenho que continuar. Ainda que eu estrupeço daqui, ainda que eu caia da acolá, vamos ver. Perseverar quando? Quando tudo está bom? Não. Vamos lá em Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 20 e 22. Vamos ver. Jó era um homem rico. Jó era um homem muito bom. Volta lá no 1 para mim que você colocou. Jó era um homem rico. Quer ver? Olha lá, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Esse homem era o homem mais rico do Oriente. O homem era temente a Deus, se desviava do mal. O homem caminhava nos caminhos de Deus, mas um dia, capítulo 20, lá, volta no 20, lá, versículo 20, um dia, os camelos, as jumentas, a fazenda, toda a riqueza, os servos, acabou. E como se não bastasse a crise financeira, 10 filhos mortos. Diz a Bíblia, no versículo 19, o último homem chega e fala: olha, morreu também seus 10 filhos. Veio um vento, deu ali nos 4 cantos da casa, e o telhado desabou e matou todo mundo. Resposta de Jó, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e xingou Deus, e blasfemou, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu tenho que perseverar quando tudo está bem. Quando meus filhos estão gordos, casando bem, estão bem empregados. Eu tenho que perseverar quando o marido está bacana, quando a mulher está bacana, quando o serviço está bacana, quando a empresa está bacana. Eu tenho que servir a Deus. Quando está tudo bacana, minha saúde está bacana, está tudo legal, todo mundo gosta de mim. Se eu candidatasse, eu virava senador da República, que é um dos cargos mais difíceis de ganhar. Está tudo bacana, está tudo dando bem para mim, eu estou com Deus. Mas e quando o camelo é roubado? As jumentas são roubadas, quando as vacas são roubadas, quando as ovelhas são roubadas, quando os ventos vão e derrubam a cara sobre meus filhos, quando eu perco todos os meus empregados, quando eu tenho, além dos 10 caixões dos meus filhos, eu tenho mais uma caminhonete de caixão de empregado morto. Eu tenho que perseverar. A resposta de Jó foi: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para onde que eu vou? Um dia, os discípulos começaram a apertar Jesus e falaram assim: Senhor, esse discurso seu está duro demais. Essa palavra sua não está legal. O Senhor está pegando muito no pé da gente. O Senhor está falando assim, os negócios está doendo muito. O negócio é o seguinte, um bocado já foi embora. Um bocado dos discípulos já deram linha na pipa, vazaram na capineira. Aí Jesus olha para eles. Talvez eles esperaram assim, que Jesus iria falar: nossa, então vou mudar essa mensagem. Nossa, então eu vou... Vem cá, senhor, desculpa aí, eu estou pegando pesado mesmo. Estou falando de arrependimento, né, de mudança de vida. Vocês estão certos, poxa, eu me equivoquei, sabe? Eu peguei pesado. Talvez eles esperassem isso de Jesus. Aí sabe o que Jesus fala de verdade? Jesus olha para eles e fala assim: não quereis vós ir também com eles? Eles foram embora? Foram. Então por que vocês também não vão atrás deles? Aí na hora, irmãos, o Espírito Santo de Deus toma o apóstolo Pedro, e Pedro responde pelos outros, movido pelo Espírito. Pedro responde: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, para onde que eu vou? Está ruim, está difícil, mas eu vou para onde? Olha para mim, queridos. Deus te ama, você é pecador, Deus criou um plano, chama Jesus. Você tem que receber esse plano, e você tem que perseverar nesse plano até o fim, não importando o que está acontecendo ao seu redor, não importando os erros e acertos, não importando se culpado é você ou culpado é o outro. Não importa, você tem que caminhar, você tem que perseverar com Cristo. Amém ou não amém? E para concluir, diz a Bíblia em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se Deus te deu para Jesus, você sabe, seu coração começa a queimar quando você ouve a palavra. Seu coração começa a mexer lá dentro. Talvez você pense e fale assim: nossa, minha mãe vai achar ruim, meus colegas vão sorrir de mim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Mas o negócio é tão forte, que se você foi dado para Jesus, você vem para Jesus. Foi assim comigo. Foi assim com mais quem? Foi assim com a gente. A gente pensou, rapaz, você pensa em mil coisas. Não, 16 anos, agora que eu estou começando a conhecer mulher, vou virar crente, que desgrama. Por que não me chamou quando eu estava com 20, depois que eu rodei, sarobei bastante? Não, com 16 anos, meu Deus, nem beijar na boca eu beijei ainda, agora virar crente, que bobeira, casar com 19. Mas quando ele chama, seu coração queima, não tem conversa. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. O mundo pode ter te lançado fora, mas Jesus não lança não. Se você vier a Ele, é porque Deus te deu para Jesus. E se Deus te deu para Jesus, você vem para Ele.
seu coração dá uma azia, dá uma gastrite no coração, que você vai para Ele na hora. Vamos ficar de pé? Vamos ler o último versículo. 1 João 5, 11 até o 13, diz assim: e o testemunho é esse. Vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Deus te ama. Você pecou. Deus criou um plano. Você precisa aceitar esse plano e perseverar nele. São as 5 verdades que eu queria transmitir para vocês hoje. Deus te ama, mesmo quando você ainda é pecador. Mesmo se você disser não para Ele, Ele te ama. Ele te ama. Deus te ama. Eu sou um pecador e por causa do pecado eu fui separado de Deus. Aí Ele criou um plano, e esse plano se chama Jesus. Esse plano é Jesus. Eu preciso abraçar o plano criado por Deus. Eu preciso abraçar Jesus. E abraçando, eu preciso decidir e perseverar nessa decisão até o fim. Eu queria que a gente cantasse um pedaço do hino. Toda a igreja. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos. E o que mais? Valores. Eu quero reconstruir. E aí? Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos finalizar. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.